Boa noite então a todos, boa noite aqui aos amigos facilitadores desse estudo da noite, ao Sérgio Bebiano, também ao Wellerson Santos, e para dar início ao nosso estudo, eu me dirijo primeiro ao Wellerson. Wellerson, sendo que a Terra é um planeta com mais de 5.000 anos, por que Jesus só veio há 2.000 anos atrás? Não havia necessidade de sua vinda antes? Meus queridos amigos, boa noite. Que Deus continue nos envolvendo em suas bênçãos de paz. Primeiramente, nós queríamos fazer uma correção na questão, porque o nosso planeta terrestre tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Segundo nos informa Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, Jesus é o governador espiritual da Terra. Desde quando os engenheiros siderais, sob a tutela dele, trabalhavam os gases estelares para a formação do nosso planeta, ele tem nos auxiliado para que o planeta possa evoluir e, consequentemente, todos nós que estamos vinculados ao solo terrestre. Para que Jesus pudesse vir à Terra, houve uma preparação. Porque os indivíduos que se encontravam aqui, os seres primitivos, necessitavam desenvolver primeiramente o seu intelecto, os seus sentimentos, as suas emoções. E nós vamos perceber que no processo gradativo dessa evolução, Jesus, responsável por este desenvolvimento, foi enviando missionários para que cada qual ao seu tempo pudesse falar com concernência ao que cada um teria condições de compreender. Então nós tivemos as grandes civilizações que surgiram no planeta terrestre, desde o solo egípcio, também a civilização hindu, tivemos os judeus, tivemos os arianos, e em cada uma delas, grandes tutelares que aqui chegaram, como Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, Moisés, Maomé e tantos outros trabalhadores que vieram com o intuito de reavivar na nossa mente, no nosso coração, a mensagem divina. Contudo, a presença de Jesus, ela se faz há 2.000 anos atrás, porque foi o momento em que ele, como governador do nosso planeta, entendeu ser a necessidade de vir à Terra para nos trazer a grande mensagem libertadora do amor. A doutrina espírita nos diz que nós passamos por 3 momentos de revelações no nosso planeta. A primeira revelação que se deu com Moisés, que nos trouxe a lei de justiça. Tivemos a revelação com Jesus, que nos traz a mensagem do amor. E no século XIX, a terceira revelação, a da verdade, com a doutrina espírita. Porque em cada momento que passa o momento terrestre, na sua evolução, nós que aqui residimos, vamos recebendo as informações conforme a nossa capacidade de absorção. Jesus, ele sempre esteve na tutela do nosso planeta, cuidando para que essa mensagem chegasse. No entanto, foi somente há 2.000 anos atrás que ele chegou. E foi mal compreendido. Imaginemos se ele tivesse vindo antes. Talvez nós não conseguiríamos absorver, como hoje entendemos, a mensagem grandiosa do seu Evangelho. Tudo acontece com uma programação espiritual, nada acontece por acaso, e por isso ele veio no momento certo para cantar as boas novas de alegria.
Muito bem, o Ellerson. Agora, Sérgio. Minha casa faz muito barulho. Portas se abrem sozinhas, TV liga e desliga, coisas que se movem sozinhas, somem sem explicação. Espíritos têm esse poder para fazer isso? Bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos e a todas. Também aos nossos amigos internautas eu cumprimento, o Erison, o Eurípides, é um prazer mais uma vez nós estarmos aqui nesse estudo tão importante. Bom, a coisa lá está complicada, né? Nosso amigo aí que fez essa pergunta, ou amiga. Isso aqui são os famosos no jargão popular chamado de assombrações. Já viram isso falar? Minha casa está mal assombrada, está cheia de assombração lá, espírito ruim. Outros chamam de encardidos, outros chamam de... E vai por aí afora, um monte de adjetivos. Olha só, espíritos têm essa capacidade de fazer essas coisas? Tem. Mas antes de mais nada, nós precisamos de primeiro eliminar as questões de ordem física. Aqui ela fala mais outras coisas além do barulho, né? Mas muitas vezes uma casa está fazendo um barulho e as pessoas assim, está cheio de espírito aqui. Bom, espírito está mesmo. Mas não necessariamente que aqueles barulhos são realizados por espíritos. Às vezes é uma dilatação, frio, calor, chuva, dá sol e tal, né? Aí range uma coisa, estala uma madeira, aí você já acha que é um problema do espírito. O caso do nosso amigo ou da nossa amiga aqui já é um pouco mais complexo, porque ele fala aqui que, além do barulho, as portas se abrem sozinhas, a TV liga e desliga, né? Coisas que se movem sozinhas, enfim, tudo sem explicação. Há a possibilidade de espíritos fazerem isso? Sim. Nós vamos encontrar isso, inclusive, lá não só no livro dos médiuns, mas também em outras obras subsidiárias da doutrina espírita. Os espíritos, sejam ali zombeteiros, sejam também, às vezes, espíritos ali inimigos daquela pessoa que está ali morando naquela casa, ou mesmo seja um antigo morador daquele local, que ainda está ali, já desencarnou há muito tempo. Aliás, ele não desencarnou, né? Ele morreu só. Porque desencarnar larga tudo. Não, ele morreu e fica ali ainda, preso, a casa é minha. Isso acontece muito nas nossas reuniões mediúnicas, quando eu converso com esses espíritos, esses nossos irmãos sofredores, na verdade, que são os pobres de uns coitados, que precisam de orientação, de muito amor e de muito carinho, e às vezes eles se sentem indignados. Eu estou na minha casa e está chegando cheio de gente lá, e eles estão tomando posse do que é meu. Tem casos, meus queridos e queridas, que tem espíritos que nem sabem que morreu. Tem espíritos que nem sabem que desencarnou. Ele está tão perturbado, ele está num estado de perturbação tão grande, que ele se acha aviltado ali nos seus direitos. E isso é compreensível. A gente tem que analisar isso aí também dessa ótica. Porque é uma pessoa que está ali, um espírito, que desencarnou às vezes de uma morte trágica, ou qualquer coisa nesse sentido, está ali perturbado. Imagina se fosse você. Vamos nos colocar no lugar desse espírito. Aí você está lá na sua casa, bem tranquilo, de repente começa a entrar aqui um monte de gente. Você fala, mas o que esse povo está entrando aqui dentro de casa? Né? Essa casa é minha, e está sendo invadida. Aí você tenta espantá-los, eles não te obedecem, porque não estão te vendo. Aí ele fala para a gente, um desrespeito, e senta em cima de mim. Né? Eu peço um copo d'água, ninguém me dá um copo, estou morrendo de sede, ninguém me dá um copo d'água. Eu estou tão fraco que eu pego a vassoura para poder espantar eles, eu não consigo pegar uma vassoura. Eu grito pela polícia, ninguém chega. Olha o estado de perturbação. E tem outros espíritos que já sabem que desencarnaram, mas estão tão apegados ainda àquele local, àquela casa, enfim, que ficam lá, querendo expulsar aqueles novos moradores. É onde os novos moradores ficam apavorados, porque a casa fica naquela barulhada danada. É coisa que arrasta para lá, coisa que arrasta para cá, coisas que somem inexplicavelmente, depois aparece. O copo de repente cai ali no chão e quebra, as luzes vão estourando. Se eu contar casos para vocês dessa situação, eu vou ficar aqui a noite toda, porque tem muitos casos. Pega fogo. Eu já fui numa casa uma vez, que ali era uma diarista, coitada. E essa mulher custava ganhar o dinheirinho dela, e ela ganhava ali o dinheirinho, ela colocava em cima da cômoda uma nota de R$20, e a nota pegava fogo, só até na metade. Pegava fogo só até na metade e parava. Conversando com o espírito depois, né? E ele me falou, não, vai morrer na miséria. Tudo que ganhar eu vou pôr fogo, porque pôs fogo em mim. Agora eu vou pôr fogo nisso aqui também, né? E aí vai essas coisas todas, né? Muitos ali, às vezes, também só fazendo gracejos, são os obeteiros para poder lá. E riem.
como uma pessoa arteira, uma criança ali, e a pessoa morre de medo, não tem conhecimento. E aí, ai meu Deus do céu, faz aquele barulho, já sai todo mundo correndo, né? E aí chama padre, e chama não sei mais quem, vamos fazer exorcismo. E aí faz aquele monte de ritual, e o Espírito sabe o que ele faz? Bota as perninhas para cima e morre de rir. Que é isso, bobeira? Aí que acha graça mesmo. Não é assim que funciona. Mas esses são amigos, são irmãos nossos que precisam de orientação. Por isso, meus queridos, eu dou a orientação para essa pessoa e para todos nós aqui, da necessidade do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é uma bênção, é a proteção divina. Se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é o culto do Evangelho no lar, nós não teríamos mais nenhum problema de reunião de obsessão, não precisa de tratamento espiritual não. Nesta casa aqui, todas as orientações, sempre, implante o culto do Evangelho no lar. Na Fraternidade Espírita, irmão Glacos, onde eu iniciei na doutrina espírita, e o Elerson trabalhou lá durante muitos anos, todas as orientações vinham lá, o receituário mediúnico, né? E sempre estava lá, além de outras recomendações, sempre tinha, implante o culto do Evangelho no lar. Porque esse é o antídoto perfeito, além do conhecimento, as vibrações de harmonia no ambiente doméstico. E estudar, participar das atividades, para que você com conhecimento, você vai entender o que está acontecendo, né? E que na verdade, que nós normalmente, popularmente chamamos de espíritos de assombrações e de tantos outros adjetivos, na verdade nada mais são do que espíritos sofredores e que estão precisando de muito amor, de muito carinho e também de orientação. É isso. Muito bem, Sérgio. O Elerson, numa família conhecida, nasceu uma menina evoluída, inteligentíssima, sensível, tipo cristal. Aos 5 anos, por causa de sua evolução, ganhou uma bolsa de estudos numa escola de alto nível em BH. Só que seus pais são pessoas de vida irregular, alcoólatras e trambiqueiros. Ela acabou saindo da escola, onde foi reprovada por culpa dos pais, hoje separados, que não cuidaram dela devidamente. Hoje ela está desorientada. Como se explica isto espiritualmente? Primeiramente, é necessário nós fazermos um esclarecimento na questão que se apresenta, porque os psicólogos, e especialmente os pediatras espíritas, eles vão nos dizer que criança é criança. Criança não merece ser rotulada de absolutamente nada. Nós temos hoje, mundialmente falando, alguns pesquisadores, cientistas, que puderam desenvolver a tese, especialmente psicólogos americanos, das crianças índigo e cristal. Segundo estes estudiosos americanos, as crianças índigo seriam aquelas que seriam portadores de uma inteligência avançada, mas a moral ainda por desenvolver, e receberam este nome por causa da tonalidade da sua aura, numa cor tipo azulada. As crianças cristais seriam aquelas que teriam a moral e também o intelecto desenvolvidas, e apresentaria a sua aura numa cor mais esbranquiçada, tipo um cristal, e por isso receberam este nome. Muito embora essas propostas os mereçam mais profundo respeito, não tem nenhuma vinculação com a doutrina espírita. O que nós queremos dizer é que essa pergunta, quando nos fala a respeito dessa criança de 5 anos, que possuía ou possui uma inteligência avançadíssima, e a pessoa lhe diz que é tipo cristal, logo nós percebemos que ela não é uma criança cristal. Porque se ela entra na escola e depois, por uma problemática de família, ela não consegue seguir adiante, ela tem os seus conflitos e as suas dificuldades, então ela acabou adentrando em todo o processo que a sua família estava vivenciando. Então ainda não é um espírito que tem a moral e intelecto desenvolvidos.
Todos nós sabemos que as crianças são o reflexo dos seus pais. Mas cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós temos a condição de fazer as nossas próprias escolhas. A criança, quando vivencia o processo do divórcio dos seus pais, naturalmente, as consequências, elas advirão. É muito natural que os filhos, eles sintam essa separação e muitas vezes manifestem, principalmente no aprendizado, na escola, essas consequências. Essa criança, pelo que nos traz a pergunta, ela sofreu o processo de separação dos seus pais e por isso talvez tenha sido reprovada. Isso demonstra que é um espírito que está em processo de aprendizado, de crescimento espiritual, como todos nós que nos encontramos aqui na Terra. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes nós encontramos no nosso movimento espírita muitos pais chamando os seus filhos de crianças índigo e crianças cristal. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, educando-os da maneira conveniente, independente do que ele seja. É preciso nós cumprirmos o nosso papel, porque cabe aos pais a tarefa de educar e reeducar os rebentos que foram colocados na intimidade da sua família. Allan Kardec, o nosso codificador, no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, ele vai apresentar um capítulo falando sobre a nova era, quando nos falará dos espíritos que vão se reencarnar aqui na Terra, com a tarefa missionária de auxiliar o desenvolvimento do nosso planeta, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Mas, ao que nos traz a questão, essa criança, ela teve as suas dificuldades com a sua família, merece a atenção dos pais, de um terapeuta, se possível, para que ela possa lidar bem com a separação dos seus pais e possa continuar o seu processo evolutivo aqui na Terra. Muito bem, Wellerson. Sérgio, se tem a lei de causa e efeito, então não adianta eu lutar contra os problemas ou doenças, é o destino, certo? Então, olha só. Primeiro, lei de causa e efeito. Se não fosse assim, se não houvesse uma lei de ação e reação de causa e efeito, não teria como explicarmos aqui a justiça divina. Aí Deus não seria justo. Deus não seria justo, porque se não fosse pela pluralidade das existências, das diversas reencarnações, se não existisse aqui uma situação que eu estou passando hoje, reflexo do que eu fiz no passado, Deus não seria justo. Porque se fosse só esta vida, apenas esta vida, e você morreu e acabou, e aí pode ser, ou acabou tudo, ou você também, a sua alma vai para qualquer outro lugar, seja para o céu, seja para o inferno, os dogmas de diversas religiões que nós temos, seja para os purgatórios da vida, enfim. Mas se você só tem uma vida, não teria como explicar a justiça divina. Por que que uns sofrem e outros não sofrem nada? Se nós não trazemos nada de vidas passadas, se só temos esta existência. Como explicar que uma pessoa nasce ali com problemas terríveis, com deficiências físicas, é uma pessoa que não consegue andar, uma pessoa cega, um surdo, um mudo, deficiente mental, é um cadeirante, enquanto pessoas estão ótimas de saúde. E às vezes aquela pessoa que está passando por situações difíceis, pessoas que estão passando por tantos problemas na sua vida, são pessoas de um coração de ouro. Ajuda todo mundo, apesar de todos os seus percalços na sua vida. E tem gente que é ruim igual cobra e tem uma saúde de ferro. E aí vemos pessoas pobres, miseráveis, que moram em lugares terríveis, naquelas casebres, não tem sequer o que comer, mas divide um pouquinho que tem com os outros que passam por dificuldades.
São pessoas maravilhosas e gente morando em mansão, com muito mais do que precisa, muito mais do que ali merece muitas vezes. Como que você vai, então, justificar isso perante um Deus? Se assim não fosse, se não trouxéssemos do passado essas questões, não teriam a justiça divina. E aí a gente vê pessoas aí morando debaixo de pontes, de viaduto, crianças desamparadas, que não têm paz, que estão morrendo de fome, e outros morando em lugares maravilhosos. Outros que estão doentes e outros que são sãos. Então, aí vem essa questão dessa pergunta, a lei de causa e efeito. Mas olha só, há 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre isso. Ele falava, a cada um de acordo com as suas obras. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele falou assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, você colhe o que você planta. Não tem como você plantar tomate e colher abóbora, tem? Assim é a vida. Se você plantar flores, você vai colher flores. Mas se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. A vida te dá de volta o que você dá para ela. E aí veio a ciência na terceira lei de Newton, que fala assim, lei de ação e reação. E a doutrina espírita veio no século XIX ratificar isso tudo, falando lei de causa e efeito. Olha só. Então, meus queridos, nós colhemos hoje o que nós plantamos no passado. E vamos colher no futuro o que estivermos plantando nesta reencarnação. E vamos colher, quando eu falo no futuro, não é só nas nossas próximas reencarnações, não. É nesta mesmo. Você colhe aqui o que você fez nas reencarnações passadas, mas começa a colher aqui também o que você está fazendo nesta reencarnação. Outro dia chegou um senhor aqui, cheio de problema de saúde. Ah, Sérgio, um problema no pulmão, que Nossa Senhora. Né? O médico já falou que está cheio de efizema, cheio de problema, estou custando a respirar, já estou andando até com um balão de oxigênio lá em casa. Né? Isso é karma, não é? Eu estou trazendo isso de outras vidas, não é? Mas eu o conheço pessoalmente, ele fuma 2 maços de cigarro por dia. Eu falei, isso é problema espiritual, né? Eu assim, e você sabe o que é esse problema? Ele falou assim, é problema da vida passada, né? Eu falei, não, é problema desta mesmo. Você está fumando 2 maços de cigarro por dia, meu amigo, e está querendo colocar a culpa nos seus erros das vidas passadas? Não, vai colher nesta mesma, e vai pior, vai prejudicar nas próximas também, com certeza, sequelas, porque está danificando o seu perispírito, porque quando você danifica o seu corpo físico, você também danifica o seu perispírito. Mas o nosso amigo, a nossa amiga faz essa pergunta aqui, então quer dizer que não adianta nada, eu já tenho aqui, eu já plantei, eu vou colher e acabou, né? Então eu vou sofrer. Então, melhor eu sentar ali no passeio, cruzar os braços e resignar. E chorar, 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 porque é o destino. Está traçado o destino, eu vou sofrer. Eu vim, o espírita tem muito disso. Eu vim nesse mundo para sofrer. Eu vim para pagar os meus pecados. Eu vim para resgatar meus débitos. Eu nunca vi um negócio desse, não. Eu estou aqui para pagar ninguém, não. Eu tenho, né, vamos acabar com esse paradigma aí, gente. Estou aqui para pagar pecado, estou aqui para resgatar débito. Parece que Deus está aqui com a nota promissória, e aí, vai pagar agora ou vai deixar para depois? Né? Vai entrar na moratória? Vamos fazer um parcelamento? Não é assim que funciona, não. Mas Jesus falou assim também, olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só. Então, mas e o destino então? Como é que fica nisso aqui? Existe destino? Existe um destino. Ele está traçado? Ele está traçado. Mas ele é definitivo? Não. Ele não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos mudar a nossa história. É o nosso livre-arbítrio. E nós podemos mudar para melhor ou para pior. Podemos piorar ainda mais, de acordo com os nossos atos, as nossas ações. Porque o destino está no nosso controle. É nós, meus queridos, é nós que fazemos o nosso destino. Nós construímos dia a dia. E nós podemos mudar. Aquilo que foi programado, podemos reprogramar. Olha só que coisa maravilhosa. Você vem com uma predestinação. Você vem para passar por uma situação. Mas isso tudo pode ser mudado. Como eu disse, para pior ou para melhor. De acordo com as nossas atitudes.
E aí tem um livro que eu gostaria de deixar de dever de casa para vocês lerem, um livro maravilhoso que se chama um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamédium, esse espírito de grande escola, ditado para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. E na sua lição primeira, Hamédium fala dessa lição e dá o título de reprogramação. Olha só, reprogramação. E essa lição fala-se mais ou menos assim: nascistes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus recursos financeiros são coerentes com as tuas necessidades. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. E ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. É isso, meus queridos. Muito bem, como disse o Sérgio, reprogramação, uma belíssima explanação do Hamédium. Bom, o Ellerson, posso ser médium um dia, se ainda não sou? Em O Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação espírita, nós encontramos os benfeitores espirituais dizendo que todos nós, indistintamente, somos médiuns. Alguns apresentam a mediunidade de forma mais ostensiva e outros nem tanto. A mediunidade ela pode apresentar na vida do ser em diversos momentos da sua vida, seja no período da infância, seja na juventude, na adultez dos anos ou na velhice. Para cada pessoa surgirá no momento que ela tiver necessidade de canalizar essas energias para o bem. Ninguém se torna médium porque deseja. Muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita, procuram um atendimento fraterno e dizem: eu quero ser médium. Mas nós achamos que ser médium é assentar-se numa mesa para receber espíritos. E ser médium é muito mais do que isso. O trabalho mediúnico é um trabalho que requer responsabilidade, disciplina, frequência, transformação interior, disciplina e tantos outros requisitos para que nós possamos exercer o compromisso com a ligação ao mais alto, já que, sendo espíritas, nós realizamos o nosso trabalho mediúnico pautados no Evangelho de Jesus. Então, a pessoa que nos pergunta se um dia a mediunidade poderá despontar, é claro que sim. A mediunidade ela pode despontar a qualquer momento, conforme nós dissemos, na nossa vida. Mas só despontará se houver o compromisso do indivíduo no exercício mediúnico. Do contrário, ele terá a possibilidade de trabalhar as suas energias em outras atividades, já que nós encontramos dentro, não apenas do movimento espírita, mas a nossa sociedade, diversas possibilidades de trabalho. Muito bem, Sérgio. A pessoa pergunta que o marido dela tem bebido muito e ele se transforma em outra pessoa quando bebe. E aí ela pergunta se existe influência espiritual neste caso. Interessante a pergunta, não é? O marido bebe muito e quando bebe se transforma em outra pessoa.
tem influência espiritual nesses casos? Com certeza sim, com certeza sim. Olha só, nós temos que entender primeiro uma coisa, meus queridos e queridas. Quando nós desencarnarmos, por isso que nós vamos desencarnarmos. Olha só, quando a gente morre, a gente vai continuar as mesmas pessoas, seremos as mesmas pessoas. Por isso que da doutrina espírita fala desencarnar. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Não vai mudar absolutamente nada. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes, e eu serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, pelo menos me esforçando para seguir os ensinamentos cristãos, independente das questões religiosas, vou estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui aqui uma pessoa muito ruim, fazendo mal para as pessoas, fazendo mal a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, vou estar em lugares bem complicados, em regiões que nós denominamos aqui de regiões umbralendas, ou mesmo estarei vagando por aí, entre os vivos na carne, que se afinizam também pelos mesmos gostos. Se eu era uma pessoa que, por exemplo, que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, quando eu desencarnar, o espírito continua com as mesmas vontades. Mas como no plano espiritual ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ficar perto de quem usa, de quem bebe, de quem fuma, de quem usa drogas. E ele então começa a beber junto com o outro, a fumar junto com o outro. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, sentindo os mesmos supostos prazeres. Então a pessoa bebe, ele suga aquilo ali também, e bebe junto, e se satisfaz com aquelas emanações alcoólicas, da droga e do fumo também. É o que nós chamamos de vampirismo. Por isso que às vezes você está no barzinho e você vê a pessoa assim, põe um aí para mim. Põe mais um. O cara não para, é um atrás do outro e não fica tonto, não, já viram? Não fica bêbado, não. Porque tem um monte ali, sugando as energias dele. E aí tem mais um livro que eu gosto de sempre dar as recomendações aqui para leitura, depois, de dever de casa, chama-se Sexo e Destino. Um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Interessante desse livro que o André Luiz ditava uma parte do livro para o Chico Xavier e depois em outra cidade ditava para o Valdo Vieira, capítulos alternados. Os médicos estavam aqui negócio sem nexo, teve que juntar os dois médicos para dar um livro e editar o livro. E nesse livro, André Luiz nos relata casos interessantíssimos, a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida, principalmente na questão dos vícios. Tá certo? E olha só, e como é que funciona isso? O espírito chega, induz aquela pessoa que já tem uma queda, porque a pessoa já tem que gostar. Um espírito dessa natureza não vai ficar perto de mim, porque eu não tenho o que ele quer. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, então e não adianta vir aqui buzinar no meu ouvido, aqui, vai beber nada, eu bebo água ele não quer. Suco também não quer, ele quer bebida alcoólica. Isso eu não bebo, então ele vai atrás de quem tem, de quem gosta. E induz a pessoa que já tem uma quedinha, ele potencializa isso, ele faz a pessoa ficar naquela gana, naquela vontade, aquela secura, naquela vontade de beber, naquela vontade de fumar. Tem gente que acende um cigarro atrás do outro, acabou de fumar, ai que vontade de fumar de novo, né? Usa droga uma atrás da outra e vai por aí afora. Agora uma recomendação, além dessa influência espiritual que nós temos que lutar, e vou dizer mais, viu? O Elerson, que tem uma mediunidade fantástica, atesta isso com certeza muito mais do que eu. Eu queria, sabe, Elerson, que Deus poderia dar um breve relâmpago assim, de vidência naquela pessoa que está lá naquela cachaçada, apenas uns 2 segundos, não mais do que isso, para ele ver o tipo de espírito que está perto desse pessoal. Esse caboclo ele ia sair correndo com tanta, de vontade, de medo, porque se essas pessoas pudessem perceber o tipo de espírito que é, a forma monstruosa desse espírito, que aquela língua enfiando lá dentro da boca, bebendo aquele negócio, é desse jeito mesmo. Eu não consigo, é muito pior do que isso. Vocês acabam que visse esses espíritos aqui, mas ele nunca mais ia colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. Ia sair vazado de medo, né? De medo. Mas ele não tem evidência, está lá, né? Bebendo aqui um monte de entidades bebendo junto com ele. Mas além da questão da influência espiritual, de você estar trazendo para perto de si entidades dessa natureza, existe um outro problema, que é o suicídio, meus queridos.
A bebida, o fumo, as drogas, isso é considerado suicídio no plano espiritual. Um suicídio inconsciente ou um suicídio involuntário. Você, na verdade, você está danificando o seu corpo físico. Consequentemente, você danifica o seu perispírito. E aí você chega no plano espiritual, é considerado um suicida. E vai ter ali um sofrimento muito grande. Pior do que isso, quando reencarnar, trará sequelas. Olha só, trará sequelas. Você vai vir com sequelas. Aí você vem com problema pulmonar, você vem com problema no fígado, você vem com problema ali no cérebro. Por quê? Resquícios que você prejudicou o seu perispírito nas reencarnações passadas. Então eu falo que não compensa. É sofrer 3 vezes. Você sofre aqui mesmo, porque você está bebendo, fumando, usando drogas, já começa a se prejudicar aqui. Fica doente aqui. Chega no plano espiritual, é considerado um suicida. Sofre pra caramba também. Depois reencarna com sequelas, não compensa. Vamos, quem tem aí, procure ajuda. Vá aí, né, tem tantos grupos de autoajuda, aqui na Casa Espírita, vá numa Casa Espírita séria para você possa buscar também o auxílio. E o antídoto perfeito é o conhecimento da doutrina espírita. É isso. Muito bem, Sérgio. Wellerson, como influenciar positivamente alguém que está com a vibração baixa durante um encontro informal, por exemplo? 2 amigos se encontram, um está mal, como o outro pode ajudá-lo a elevar essa vibração imediatamente? E intercalando uma outra pergunta que tem a ver, me sinto uma pessoa sem vitalidade, sem energia. É possível recuperar energia vital de alguma forma? Todos nós, quando vivemos o nosso cotidiano, somos envolvidos por vibrações, energias que nos circundam, que nós criamos através dos nossos pensamentos, por meio das nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelas vibrações que mantemos em nós. Somos nós que criamos ao nosso entorno toda aquela vibração que manterá a nossa vida com bem-estar ou mal-estar. Aqueles que estão conosco na caminhada, nós podemos auxiliar, mas não temos condições de modificar neles o que eles próprios criaram, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas experiências. Hoje, quando nós iniciamos as nossas atividades, as perguntas, o Sérgio realizou a prece inicial. A prece é um momento de elevação espiritual, onde em todas as nossas atividades espíritas nós iniciamos, a fim de que todos que estejam reunidos possamos nos unir naquele mesmo pensamento, naquela mesma vibração, para elevarmos o nosso tônus vibracional. Mas muito embora ele nos representasse na prece, se nós outros que estamos aqui no salão não entrarmos na mesma sintonia dele, mantendo o nosso pensamento disperso, na hora da prece pensando nos problemas de casa, nos problemas de amanhã do trabalho, por mais que a prece ela tenha o objetivo de elevar, ela não elevará o nosso pensamento. Porque é necessário que nós também criemos ao nosso entorno essa vibração para que possamos subir junto com aquele que nos convida. Então, no nosso dia a dia, quando nós cruzamos o nosso caminho com alguém que está com baixa elevação, nós podemos orar em silêncio, podemos dialogar com essa pessoa, tentando auxiliá-la da melhor forma possível, com palavras de bom ânimo, mas tudo dependerá do indivíduo, porque cada um é responsável por aquilo que cria ao seu entorno. Uma das perguntas fala que a pessoa está sem vitalidade, sem energia, diríamos que está sem ânimo para poder viver. Numa reunião como essa, em que nós buscamos a sintonia com o mundo espiritual, é uma forma de revitalização de energia.
Quando nós procuramos um templo religioso, seja ele qual for, seja a doutrina católica, a doutrina protestante, as nossas casas espíritas, nós buscamos elevar o nosso pensamento para que os benfeitores presentes em todas as partes possa revitalizar as nossas energias para nós seguirmos adiante. No nosso movimento espírita, nós temos o trabalho do passe, nós temos a água fluidificada, nós temos o trabalho voluntário no bem, que fortalece os nossos ânimos. Então nós temos um arsenal, por meio do Evangelho, de maneiras para que nós possamos descobrir as nossas próprias potencialidades, saindo de uma condição negativa para uma positiva, através do nosso esforço e do nosso trabalho. Jesus, quando esteve com o paralítico de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, aquele que desceu pelo teto da casa, logo depois de curá-lo, dizendo: levanta-te e anda, Jesus lhe disse: agora toma o teu leito, volta para a tua casa. E o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade Valdo Franco, que desdobra a cura realizada por Jesus no Evangelho, ela diz que Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, ele foi para um bordel. Ele saiu da casa de Simão Pedro, carregando sobre as suas costas o seu leito, e ao invés de ir para a casa, não a sua casa física, a casa interior, meditando os anos de paralisia, que agora ele estava curado, ele preferiu procurar um bordel para beber com seus amigos. Ou seja, ele havia sido curado exteriormente, mas permanecia com as feridas da alma. Muito embora Jesus o convidasse a elevar o seu padrão vibracional, permaneceu na condição em que se encontrava. Então nós podemos sim ajudar, mas o trabalho é individual, de cada um de nós, para elevar o nosso padrão vibracional. Muito bem, Wellerson. Sérgio, os pais têm a paternidade como uma missão? Excelente pergunta. Mas antes eu gostaria aqui, naquela pergunta anterior sobre a bebida e tudo mais, de sugerir uma palestra da minha autoria, que está no site, chama-se Suicídio e Suas Consequências. Esse tema me preocupa muito. Então, depois anotem para que vocês possam assistir ali Suicídio e Suas Consequências, que está muito ligado também a essa questão que nós falamos aqui na questão das bebidas, dos vícios em geral. Bom, os pais têm a paternidade como missão, olha só, muito mais do que uma missão, é uma obrigação dele, dos pais, tanto, né, quando a gente fala dos pais, é pai e mãe, para que possam estar ali dando a educação aos filhos. Olha só, meus queridos, nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e honrai vossa mãe. E aí os pais, está vendo, meu filho? Está escrito aqui no Evangelho, ó, honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. Mas lá também está escrito da nossa responsabilidade enquanto pais que estamos, porque nós não somos, nós estamos tutores dos nossos filhos, daqueles que Deus nos confiou a nossa guarda. E lá fala da nossa responsabilidade e fala da nossa obrigação, olha só. É isso mesmo, a obrigação nossa de ensinar o caminho reto aos nossos filhos. A responsabilidade e a obrigação é nossa, enquanto pais que estamos, daqueles espíritos que nos foram confiados. Então é a nossa obrigação de ensinar o caminho reto, de ensinar ali uma religião ao nosso filho. E se somos espíritas, que possamos então trazer os nossos filhos à casa espírita, para que eles possam participar da infância e juventude, da evangelização infantil tão importante, porque um filho criado dentro da doutrina espírita, ali nos ensinamentos cristãos espíritas, dificilmente quando ele chegar na madureza, ali ele vai se desviar para o caminho errado. E eu posso citar aqui particularmente o meu exemplo. Meu filho, que hoje tem 20 anos, vai fazer 21 anos agora.
Ele mora na capital, em Belo Horizonte. Desde os 2 anos de idade, eu levava ele na evangelização infantil. E às vezes, não quero ir não, papai, quero ficar aqui. Não, você vai sim. Porque os pais, assim, meu filhinho tem 2 anos, 3 anos, ele não quer ir, tem o livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio uma ova, não tem livre-arbítrio não, é o pai que manda, é a mãe que manda. Vocês são responsáveis, ele não sabe o que é bom para ele ainda não, ele ainda não tem esse discernimento. Se você perguntar a uma criança de 5 anos, de 6 anos, se ela quer vir estudar, ela quer ficar assistindo desenho animado, ela quer ir no videogame. Mas e o livre-arbítrio dele? Não tem livre-arbítrio, a responsabilidade é sua. Tem que pegar e levar assim. E depois ele entrosa com as outras crianças, dali a pouco está tudo na boa. E é assim que funciona. E aí, quando ele chegar na idade que ele já vai poder bater suas asinhas, você vai estar tranquilo, como eu tenho a tranquilidade. Eu me preocupo com meu filho, claro, pela segurança de tanta coisa que está acontecendo, da violência que está aí, né? Mas em questões de ir lá na faculdade, de drogas, bebidas, nem tenho a menor preocupação. Extremamente centrado no que ele faz. Não me preocupo com relação a isso, mas teve base. E essa base, quem dá, são os pais. Nós não estamos reencarnados, meus queridos e queridas, no seio da nossa família, não é por acaso não. Tudo tem uma programação. Vocês vão ver nas obras espíritas, principalmente nas obras subsidiárias de André Luiz, que vocês vão ver os processos reencarnatórios. Nós estamos reencarnados para que nós possamos nos reconciliar ali, muitas vezes, com aqueles espíritos que estão reencarnados no seio da nossa família, com os nossos entes queridos. Também um para ajudar o outro a evoluir. Tem todo um processo. E os pais têm essa obrigação, sim, de ensinar o caminho reto aos nossos filhos. Se eles vão ou não vão seguir depois, é outra história. Mas você vai ter a sua consciência tranquila de que você fez tudo o que foi possível para poder dar a educação moral cristã para o seu filho. E aí depois é por conta dele. Nosso tempo já se extinguiu, né? Eu quero agradecer também, mais uma vez aqui a oportunidade, ao Eurípides, ao Ellison, aos amigos internautas, a todos vocês, que Jesus nos abençoe sempre. Muito bem, então, os nossos agradecimentos ao Ellerson Santos, também ao Sérgio Bebiano, pela contribuição no estudo desta noite, nosso estudo de perguntas e respostas. Agradecemos também a vocês pela presença e convidamos a participarem da palestra pública daqui a pouco, às 20 horas, aqui no salão. Hoje o tema Parábola da Ovelha Perdida, com o Ellerson Santos. Uma boa noite.